Também amo eles. Que meigo, que momento meigo. É um momento estranho aqui que apagou tudo. Menos alguns, né? Tipo, citar nomes, gosto da intriga. Tipo de Maria. Viu? Isso porque é amigo, né? Quem é o de Maria? O Bernardo. Ah, tá. Por Quem é quê? Bernardo? Porque fala que ele parece de Maria. Tá, vocês estão com a apresentação aí? Sim. Tava, mas Ela agora tá numa só linha uma reta pra tira. mim. Não tá, Tava né? certo, mas agora tá só uma fininha. Uma tira só. E agora? Exato. E agora? Continua. É que eu tô com 2 monitores, ele não se endireita aqui. Antes tava certo. Eu acho que quando tu põe pra compartilhar... Agora deu. Quer dizer, tá metade da tela, né? Continua a metade? É, agora ela tá em paisagem, só que metade. Ó, é que antes ela tava vertical, agora de novo. Tá vertical, tipo, só tá aparecendo no Deu. slide. Agora tá a Não tela mexe. inteira. Não, eu sei, Não é que eu mexe tenho. mais. É que eu não posso botar no monitor auxiliar a aula. Agora tá bom, né? Sim. Eu vou ter que ficar olhando para baixo, porque a câmera tá lá em cima. E a tela tá aqui, que ela tinha que estar ali. Paciência, vamos lá. Eita. Da onde vem esse som? Andressa. Tá, gente. Eu vou retomar para você. Ah, olha que droga, agora foi para lá. Espera aí, deixa eu ver. E agora tá aparecendo inteiro? Sim, tá normal. Espera aí que eu descobri outra coisa. Cada dia eu descubro uma coisa diferente. Calma lá. Tá normal? Sim. Agora eu consegui. Beleza. Sou o Vamos cara. lá. Agora deu. Vamos lá. Eu só vou fazer uma retomada disso aqui do tratamento para nós seguirmos. Nós estamos no fim do tratamento. Vamos fazer o fim do tratamento e alguns exercícios. Não é coisa muito longa hoje, tá? Então, isso aqui é uma estação de tratamento de água. O objetivo dela é tornar a água potável. Então, conforme a condição da água que vocês captaram na natureza, ela vai ser... Nós vamos usar determinados métodos, tecnologias, para transformar ela numa água potável, ou seja, uma água que não vai causar nenhum dano a ninguém e, de acordo, vamos lá, vamos fazer um parêntese, a partir do conhecimento existente até agora, essa água potável não faz mal a ninguém, pode usar à vontade, certo? Então, aqui existem fases do tratamento. Aeração, mistura rápida, floculação, decantação, filtração, desinfecção. Isso são fases, são etapas. Porque aqui diz casa de química, é um local onde os químicos estão armazenados. São os elementos químicos que vamos misturar com a água para fazer o tratamento, tá? Então, as partes que nós já passamos. Aeração. A aeração é colocar água em contato com o ar. Cuidado, é com o ar, não é com oxigênio. Nessas épocas de Covid, todo mundo fala em oxigênio como se fosse uma coisa simples. É ar, certo? E no ar, uma pequena parcela é oxigênio. São muitos gases traços. Então, o que que a gente faz? Tu coloca ar na água. Fisicamente, eu não posso ter dois objetos no mesmo lugar. Então, se eu colocar ar na água, gases que haviam na água vão sair.
Então, digamos que esteja uma água contaminada por algum gás específico, no que eu aerar essa água, esse gás que estaria contaminando vai sair dela. Então, eu troco, coloco ar. Então, isso aí é muito interessante em águas, águas profundas, subterrâneas, mas nada impede de uma água superficial, é um tratamento fácil de fazer que dá um resultado bom. Isso é a aeração. Mistura rápida. Mistura rápida é um local onde eu tenho que misturar a água com algo muito rápido. Então, isso funciona no processo de coagulação, floculação. Vocês aprenderam que é um processo duplo. É um processo com o nome coagulação, floculação, são duas coisas que acontecem. Primeiro a coagulação, depois a floculação. O que é isso? Coagulação, nós vamos inserir um elemento químico, que são sais metálicos. A grande maioria se usa sulfato de alumínio. O que é isso? É um elemento químico que nós vamos inserir na água, que ele serve para coagular as partículas que estão em suspensão. Coisas que estão boiando na água, que a gente nem enxerga. Então, essas partículas existem uma força que não deixa elas se encostarem, elas ficam todas boiando. São partículas minúsculas, tá, gente? Não pense que vocês vão enxergar isso. O coagulante, ele serve para tirar essa força que expele elas e elas vão se encostar e vai formar um floco. E esse floco vai ser um elemento de maior tamanho, maior peso, que vai favorecer a decantação. Então, na mistura rápida, eu tenho que, num pequeno espaço de tempo, de 1 a 30 segundos, misturar o coagulante naquela quantidade grande de água que está passando. Então, eu faço a coagulação e, em seguida, a floculação, aonde eu diminuo muito a velocidade da água para esse coagulante agir e formar flocos, certo? Na mistura rápida, nós usamos geralmente uma calha partial, vocês estudem lá, revejam isso. É um dispositivo que ele serve para... Ele tem uma garganta, então aumenta a velocidade a um degrau. No que aumenta a velocidade, há um turbilhonamento e acaba misturando o que tu conseguir colocar ali. Ele serve para mistura rápida e faz a aeração junto. É um dispositivo muito interessante. Mecânico, não precisa nada de energia. Tu pode fazer a mistura rápida num agitador mecânico, que vai precisar de um motor, tu vai ter todo um controle disso, ok? Passada a coagulação, floculação. Eu tenho que diminuir a velocidade da água. Então, eu posso usar a câmara de chicanas, que é o dispositivo mais usado, ou tu pode usar um agitador mecânico de baixa potência, que ele vai... Vocês vão controlar a velocidade que essa água está passando para o floco agir. Então, inseri o coagulante fez efeito, o floco foi produzido. Num terceiro momento, decantação. É aquele tanque gigante que a água está praticamente parada, a velocidade linear dela tem que ser mais lenta que a velocidade de caída do floco. E isso vai se depositando no fundo e na parte superior vai saindo a água já sem os flocos. Percebam que tudo isso, essas grandes estruturas até aqui servem para quê? Tirar o que tem na água dissolvida. São matérias que estão dissolvidas na água. Nós estudamos lá em qualidade da água, são características estéticas. Claro que nesses materiais dissolvidos eu tenho poluentes, etc., mas
muitos deles eu vou tratar de outra forma. Então, essa grande estrutura é para deixar a água transparente. É isso. Passada a decantação, então, coagulei, floculei, decantei, então tirei tudo que tinha, que eu consegui até aqui. Eu vou para o momento chamado filtração. É bem o que o nome diz, são filtros, certo? O que são filtros? São dispositivos com granulometria menor que eu vou passar essa água por eles e essa granulometria vai captar determinadas coisas que não foram retiradas na coagulação, floculação. Nem tudo passa lá. Oi. João pediu no chat para onde vai o floco. Ele esqueceu da aula passada. Ele fica no fundo ou na parte superior, depende do tipo de decantador. Isso é limpado e é colocado em leitos de secagem. São grandes tanques que tu coloca esse lodo, né, que é os flocos. A radiação incide, evapora e vai ficar uma terra. Essa terra, após desidratadas, após tudo evaporar, ele é jogado num aterro sanitário. Anos atrás, isso podia se jogar como adubo na agricultura. Hoje em dia, a legislação mudou e, por ter muito sulfato de alumínio, eles querem que vá para um aterro. Esperamos que, com o tempo, isso mude e possa ser aceito, porque é um adubo muito bom isso. Mas esse é o processo. Vai para um tanque. Se não for um leito de secagem, pode ser uma centrífuga, um dispositivo mecânico, mas eu tenho que tirar a água dele. Ele tem que estar seco. Tá? Vamos para a filtração. Processo físico, então, filtração é físico, não tem elemento químico nenhum, tá? Físico. Em que a água atravessa um leito filtrante, em geral areia ou areia e carvão, de modo que partículas em suspensão sejam retidas, produzindo um efluente mais limpo. Então, nós vamos sacar da água o que ainda não foi retirado na coagulação, floculação. Tem coisas que passam. Tradicionalmente, existem dois processos distintos de filtração, a lenta e a rápida. A opção por um dos métodos depende principalmente da qualidade da água bruta e do volume a ser tratado. E implica em profundas diferenças de projeto. Então, quanto mais água eu precisar tratar, mais rápido precisa ser meu filtro, porque eu tenho que ter produção constante. O processo de filtração lenta é um pouco estático em suas alternativas de projeto. O processo de filtração rápida é bastante dinâmico, em termos de alternativa de desenhos, podendo ser projetado com materiais diferentes de leito filtrante. Leito filtrante é o que vai filtrar a água. Quanto menor a granulometria desse material, melhor a filtragem, porém mais lento. Então, eu preciso de um material inerte. O que é um material inerte? Ele não vai sofrer modificação nenhuma com o tempo, certo? Areia é o melhor material que tem. A areia já está no final da cadeia. A areia não sofre mais mutação. Eu posso quebrar o grão, mas areia é areia. Terminou, ela não é outra coisa. Então, eu posso passar 100 anos filtrando com areia, que eu só preciso lavar ela e ela vai continuar sendo areia. Eu não posso usar um elemento filtrante que ele sofra uma mutação e se transforme em outra coisa. Entenderam? Ele tem que estar no estado final dele. Dispositivos para aumento da capacidade de filtração, bem como fluxos por gravidade ou forçados, ascensionais ou descendentes. Tá? Nós vamos ver melhor isso. Filtros lentos, então. Filtro lento de areia é um tanque que contém uma camada de areia de 90 centímetros a 1,5 metro, que constitui a camada filtrante, que está apoiada sobre uma camada de brita de 15 a 30 centímetros, que funciona como camada suporte. E abaixo da camada suporte tem um sistema de drenos.
Filtros lentos, além da ação de coar, podem reter partículas menores devido à sedimentação e à aderência que ficam sujeitas nos grãos de areia. Além disso, devido às ações biológicas e bioquímicas que ocorrem na camada superficial da areia, filtros lentos são capazes de remover bactérias patogênicas, bem como parte do gosto e do odor. Viu, professor? Só deixa eu terminar aqui, João. Não Tá esquece. bom. Bactérias patogênicas, cor e odor é um plus que o filtro lento faz, não é o objetivo dele, mas ele ajuda a ficar mais fácil a desinfecção no final. Fala, João. Quando tu faz a filtração assim por esses filtros de areia, a água ela só passa pela areia, a areia fica parada ou a areia fica movimentando dentro? Não. Cara, é 1,5 metro de areia, daí tu bota uma carga hidráulica de uns 3 metros em cima e essa água vai passando pela areia à força. Pensa assim, ó, é uma areia socada. Então é difícil da água passar. Ela passa no peso assim, ó, e vai empurrando a areia para baixo. E tudo que não for água vai ficando é bem feio, bem do jeito que eu falei. O que não é água vai ficar na areia. Pensa assim, ó. O que não é Então a água, areia fica parada e a água parada, só tipo, parada. vai Cara, descendo pela areia. João, é uma caixa cheia de areia. É similar ao sistema de filtragem numa piscina? Não, Pois é, por isso Diferente. que eu perguntei, porque no sistema de não. piscina não é assim. É que na piscina tu tá usando um filtro rápido, Com 15, com 50 quilos de areia, sei lá, não com... claro, é um filtro rápido e tu tá usando um sistema forçado. Tu tem uma bomba jogando areia, jogando a água que está passando naquele filtro. O Felipe que perguntou, assim, ó, Felipe, o processo inicial, o conceito é o mesmo, mas a forma de fazer é diferente. Como na água eu preciso fazer isso 24/7, não parar nunca, é muito complicado eu depender de filtros que exijam força mecânica. Eu tenho que usar o máximo possível da gravidade. Então, nós construímos quantos mais filtros for preciso, mas que eu não precise durante muito tempo bombas, etc, etc. Eu tenho que evitar ao máximo, porque é um sistema que não para, certo? Mas assim, ó, tu poderia fazer um filtro desses numa piscina? Claro, sem dúvida. Só que ao invés de tu levar 1 hora para limpar a piscina, tu ia levar um dia. Ou tu faria um filtro gigante. O problema é que tu vai limpar a piscina a cada quantas vezes por semana, etc. Eu quero saber que filtro é esse que limpa a piscina em 1 hora, quero comprar. Não, mas tu entendeu a Sim, eu diferença? entendi. Ao invés de 6 horas, vai ser 20. Isso aí, isso aí. É tudo a eficiência, tá? E o como precisa. Por isso, só fazer um parênteses, por isso que hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas discordam, não estou falando só dessa área, em qualquer área. Alguém vê uma coisa e diz assim, bah, por que aquele outro setor não trabalha assim? Porque é diferente, gente. Tu tem que entender como é o setor, sabe? Como funciona. É que nem eu querer implantar isso aqui numa piscina. Não é igual. Não é igual. O que é que tem? Agora me faltou o nome. Vocês lembram o nome do agente filtrante do filtro da piscina? Ah, eu não lembro o nome daquilo. Mas não é areia. Aquilo que vai dentro do filtro da piscina. O saco aquele. Ah, não lembro. Mas não é areia. É um outro agente filtrante. Bom, isso aqui, ó, gente. O João e o Felipe que estavam perguntando. Isso é um filtro de areia, tá? Por que tem uma camada de brita aqui? Porque a brita tem, na verdade, ela tem menos vazios, mas os vazios são maiores. Então a água flui mais rápido pela brita. Eu tenho areia, que é o filtrante, e água. Esse peso da água que está aqui faz ela entrar nos vazios da areia, perder o que tem dissolvido nela e sair aqui na brita já limpa. Já vai estar quase só água. Se sobrar, vai ser só patógenos, que eu vou desinfetar no fim. E aqui tem um tubo perfurado que retira ela.
Se você... Viu, Juliano? Oi. Isso é tudo aí no mesmo sistema daquele que faz a coagulação e a fluctuação. Não. É o quarto. É o quarto. Uma dúvida. São passos. Só um pouquinho, Felipe. São passos. Não, Coagulação. então, são 4, tipo, são passos, mas tipo, É a primeiro tu sequência. faz um e depois o outro. Isso, é a sequência. É tipo um caminho. Então, tipo... isso que eu quis dizer, primeiro tu faz aquele, depois esse. Isso aí. Tu vai Isso que eu tirando. queria saber qual tu faz antes. Tá lá, é nessa sequência aqui, ó, conforme as setas aqui. Fala, Felipe. Essa areia, ela é trocada ou tem algum sistema de retrolavagem? Não? Nós vamos chegar lá. Ela não é trocada, mas assim, ó. Vamos fazer um spoiler. Sempre se constrói filtro em número ímpar, tá? Sempre um dos filtros está sendo limpo. Então, eu tenho 3 filtros. Eu limpo esse. Esses 2 estão operando. Daí eu começo a operar esse, eu limpo esse. E vai indo. E como é feita a limpeza? Como a areia é um material inerte, que ela não sofre mutação mais, tu faz tu bota a água limpa no contrafluxo. Tu joga água por aqui. Então, essa areia está toda comprimida, cheia de sólidos que estavam dissolvidos na água. No que tu empurrar ela inverso, ela vai se soltar e esses sólidos vão subir. Daí sobe uma água preta aqui, sai numa calha e vai lá para o início do tratamento. Daí tu faz coagulação, floculação, decantação e volta para cá, entenderam? Então, para limpar o filtro, tu usa água limpa. O sistema de filtração mesmo. Não, tu usa água que já está limpa e desinfetada. A mesma água. Tipo, tu limpou a água, aí tu pega a água limpa, passa no filtro e essa água suja vai voltar para o sistema de filtração. Isso aí. Não quer dizer que seja a mesma água, né? Mas ela vai voltar, tu vai tratar e vai distribuir. Daí por isso que, lembram que na aula passada eu falei que tinha um reservatório na estação de tratamento? É um reservatório grande, que já tem água potável, que ele serve só para retrolavar os filtros. Então, eu sempre vou ter um reservatório cheio d'água para fazer esse contrafluxo e limpar. É bem feio, gente, porque sai uma água preta. Preta, preta, preta. Só que tu tirou tudo da areia, no que tu começa a passar de novo, ela limpa. O cara que descobriu isso... Oi. Desculpa interromper. Capaz. Essa lavagem é feita de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Só uma ideia. Contínuo, Felipe. Sempre um dos filtros está sendo lavado. Termina o último, começa no primeiro. Isso aí, isso aí. Não tem assim, ó. Isso vai depender de quantos filtros tu tem, o tamanho deles, mas um tá em limpeza sempre. Um deles está sendo limpado. E essa areia é uma areia especial ou é... Areia, cara. Areia. Areia. A única diferença, areia grossa. Tá, grossa. Perfeito. O problema é que não temos areia grossa, né? Não tem nenhuma granulometria especial? Tem, mas é a areia mais grossa. Isso tu consegue só em Erechim. Aqui na nossa região não tem areia desse tipo. Na verdade, na nossa região não tem areia nenhuma, né? Aqui não temos areia. Aqui a areia consegue ser mais cara que a pedra. Mas já se tenta usar algum elemento filtrante artificial. Mas, cara, a quantidade de estações de tratamento que tem no mundo é insignificante considerando a quantidade de areia que tem. Sendo que a areia não vai fora, é a mesma areia para sempre. Então, enquanto isso estiver sendo útil, é legal. Eu também me questiono, estranho tu usar areia, sabe? Tá tratando água com areia, seria legal tu ter um elemento lá, areia não sei o quê, daria mais ênfase. Mas funciona, gente, funciona. Aqui tá como é que funciona a taxa de filtração. Então, se eu tiver uma camada, que é só areia, isso que o Felipe perguntou, de 120 a 360 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Então, cada metro quadrado eu passo de 120 mil litros a 360 mil litros.
conforme a demanda que eu precisar tratar, é quantos metros quadrados de filtro eu vou ter. Ok? 2 camadas eu vou ter areia, e daí eu vou ter um antrácito, alguma coisa assim, que é um primo da areia, digamos assim. Tá? Como é que eu vou explicar para vocês? É uma pedra moída. Daí eu vou gastar mais para fazer os filtros, porém eu consigo filtrar mais água no mesmo metro quadrado. Então, eu invisto em filtragem, mas diminuo a metragem quadrada. O que regra isso, gente? O tamanho do teu bolso. Tá? Se tu tem área, faz o mais barato. Se tu não tem área, tu começa a diminuir. Número de filtros. O mínimo é 3, como eu falei, sempre é ímpar. Para aumentar, nós usamos essa fórmula comumzinha aqui, 1,4 raiz da vazão. A vazão diária. Tu quer fazer mais filtros que deu na fórmula? Faz, não tem problema. Gente, isso aqui tu consegue ser engenheiro, desde que seja um número ímpar. Entenderam? Quando nós chegar à estação de tratamento de esgoto, eu vou falar bastante. Tem uns colegas que trabalham com isso, que eles fazem os projetos. Gente, eles ficam inventando o projeto, é incrível. Cada cidade eles fazem uma coisa diferente, eles estão testando. Não tem a mágica ainda, né? O mundo está testando. Então eles vão fazendo, vão melhorando e assim a engenharia vai progredindo. Filtros rápidos. Normalmente apresentam seção retangular ou quadrada e as dimensões em planta são estabelecidas levando em consideração alguns fatores. Então, tipo do fundo, tipo da lavagem auxiliar. Lavagem auxiliar é como eu vou limpar o filtro. Espaçamento e dimensões das calhas. Economia das paredes. Economia das paredes é o seguinte, eu posso ter um filtro, cadê a câmera aqui? Um filtro aqui, um aqui. Se eu encostar eles, eu vou ter só uma parede para os dois. Isso é economia de paredes. Certo? Qual é a diferença do rápido para o lento? Basicamente, o tempo que a água vai ficar sendo filtrada. Então, quanto mais rápido, mais água eu vou filtrar em menos tempo, menos área eu vou precisar. Esse é o raciocínio. Tipos de filtro tem inúmeros, gente. Depende do tamanho do bolso da empresa que vocês trabalham. Como é que funciona esse aqui? Olha como mudam as alturas. Altura livre, de 25 a 40, isso é acima. Sobre a altura da água sobre o leito filtrante. Então, é aquela parede de água. Se tiver só areia, de 60 centímetros a 1,80 m. Antrácito e areia, tem gente que fala antracito, eu prefiro antrácito, mesmo não tendo acento. De 1,20 m a 2,40 m. Por quê? Porque esse elemento aqui, ele é mais fino que a areia. Eu preciso de mais força para a água passar, mais peso. Altura do leito filtrante. Quanto de material filtrante? De 60 a 80. E se tiver os dois elementos, de 40 a 70 de antrácito e areia de 15 a 30. Qual vocês vão usar, gente? O que vocês conseguirem. Sempre a areia é mais fácil. Mas tu não teve área, tu precisa eficiência, começa a usar tecnologia. Camada de suporte, a parte de baixo, de 30 a 50 e fundo falso, 50 centímetros, que é aquela parte onde já passou a água. Aqui. Então, tá aqui ele, ó. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Só que ele tem uma... Deixa eu só ver aqui. Chat. Mas... tem que matar. Eu achei que era uma pergunta, era boa noite. Tá bom, boa noite. A única diferença dele é que ele vai funcionar mais rápido. Mas se vocês olharem, areia, o brita, pedregulho e o fundo falso.
No filtro lento, aqui tinha um cano perfurado, tubo perfurado. Única diferença substancial. Água de lavagem, ó, da mesma forma, entra aqui, faz uma retrolavagem. Filtração com taxa declinante. Os filtros integram uma bateria, então vários filtros, e o nível da água nos filtros é praticamente o mesmo, embora varie de um mínimo a um máximo. A água filtrada, coletada de todos os filtros, é descarregada num reservatório através de um vertedor, que tem a cota da soleira superior à da superfície do leito filtrante. Dessa forma, o leito filtrante nunca ficará descoberto e, com consequência, não ocorrerão pressões negativas. Então, eu tenho vários filtros, há uma diferença de cota mínima entre o primeiro e o último, e a água vai passando por todos, vai para a mesma calha e chega lá na ponta. Então, isso aqui dele não ficar descoberto, a saída é um pouco superior, então eu sempre, por vaso comunicante, vou ter água nos filtros. Professor. Ele nunca seca. Fala. A água passa por todos os filtros Não. em sequência? Não, era o que parecia aqui. Não. Ela não passa em sequência. Passa num... É em paralelo, no caso. É em paralelo. Vai passar... Tu joga nele... Eu entendi que era para ser uma coisa em... Não. Eu não sei o nome, que não é paralelo. Tu queria que fosse em série. Então, Isso aí. sairia de um filtro, viria para o outro. Cara, seria um tratamento 100 vezes melhor, mas ia demorar. Nós ia precisar de muita área. Qual é a vazão do filtro desse? Que é? Sabe? Mais ou menos? De 120 a 360 metros cúbicos por metro quadrado dia, e o de 2 camadas de 240 a 480. Tá, mas quantos metros quadrados tem um filtro normalmente? Não é assim, João. Depende quanto tu vai tratar. A vazão é isso aqui, ó. É uma unidade cúbica por tempo. Então, em cada metro quadrado eu consigo 360 mil litros por dia. Essa é a vazão dele. Uhum. Por que diz tipo, 120 a 360? Por que não pode ser 110? Porque essa aí é a faixa de operação. 110 ele não consegue. 370 também não. Sacou? Lavagens dos filtros é aquilo que o Felipe perguntou, então. São lavados por inversão de fluxo com uma vazão capaz de assegurar uma expansão adequada do material. Então, no contrafluxo, o material se expande, os grãos de areia se soltam e esse material solúvel que tinha sido retirado da água se solta da areia, sobe e é tratado de novo. Existem tabelas que nos fornecem a velocidade ascensional, que é a velocidade da água. Em projetos novos, recomenda-se que a velocidade seja 80 centímetros por minuto. Veja, é muito rápido. Então, a velocidade de filtração é lenta, mas quando tu faz o bombeamento reverso, aquela água sobe muito rápido. É muito rápido. 80 centímetros por minuto? 0,80 metros por minuto. Isso aí. Isso parece lento. Não, João, perto da filtração, a filtração, aquilo é muito lento, cara. Mas tu tem que subir quase 1 metro em 1 minuto. Um troço gigantesco, aquela água subindo assim. É verdade, é verdade. Engana. Tá? Aí, trancou aqui. Vamos lá. Bom, gente, eu quero que vocês entendam assim, ó. Até aqui, eu gosto de pintar. Até aqui, o que a gente fez? Nós tentamos retirar o que tinha de sólidos dissolvidos na água, coagulamos eles, floculamos, decantamos. O que passou por isso nós tiramos na filtração. Ok? Então, era uma água que existiam coisas... Só um pouquinho.
existiam materiais dissolvidos nela e até aqui nós fizemos isso. Mas nós não mexemos com a parte bacteriológica ainda. Vocês notaram? O maior problema nosso são contaminantes. É a parte bacteriológica, vírus, bactérias, etc. E nós não mexemos nisso. Nós Viu, vamos... professor? Oi. Outra pergunta. A floculação, ela tira, tipo, os flocos que ela forma são de itens grandes, tipo, que não passariam na areia? Sim, são Tipo, maiores. por que fazer a floculação antes da filtragem? Porque a filtração é um ajuste fino. É o que a decantação não tirou. Pensa assim, ó, é muita coisa. Tu tá pegando uma água preta e deixando transparente. Se tu não tiver etapas, tu nunca vai limpar ela. Na quantidade que precisa. Então, tu até pode, João, fazer uma filtração no início, coagular, flocular, decantar e outra filtração. Só que se teu primeiro filtro, ele vai passar entupido, porque é muita sujeira. Tu tá pegando a água lá do rio, cara. Imagina assim, ó, aquela água do rio, tu tá deixando ela em condições Verdade, porque a limpeza do sistema de filtração é mais difícil do que a limpeza do... Sim. Não, e assim, ó, faz sentido. tu tá pegando a água lá do rio e deixando pronta para as pessoas beberem, na condição que ela estava. Seguindo, a parte bacteriológica, que é a parte de doenças patogênica, a gente tira na desinfecção. Lá no fim, que vai o agente desinfetante. Ou a gente usa cloro, gás, que é o mais comum, que foi o que revolucionou o mundo. Infravermelho, ultravioleta, ozônio, depende do dinheiro que tu tem, certo? Cloro é o mais simples, o mais garantido cientificamente hoje e o mais viável. Quer usar outro? Pode usar. Tu pode usar o que tu quer, desde que a água saia desinfetada. Desinfetada é sem nada de micro-organismos. Ela tem que sair limpa. Aqui é a grande limpeza que se faz. A desinfecção tem por finalidade a destruição de micro-organismos patogênicos presentes na água. Deve-se notar a diferença entre desinfecção e esterilização. Esterilizar significa a destruição de todos os organismos, patogênicos ou não, enquanto a desinfecção é a destruição de parte ou todo o grupo patogênico. Então, o objetivo é matar só os patogênicos. Entre os agentes de desinfecção, o mais largamente empregado é o cloro. Por quê? Facilmente disponível como gás líquido e sólido. Então, o cloro líquido, o cloro sólido, maravilha. O cloro gás, antes do contato com a água, ele é tóxico. Então, se tu respirar o cloro gás, é tóxico. Depois que misturou, perdeu a toxicidade e começa a agir como desinfetante. É fácil de aplicar, deixa um residual em solução de concentração facilmente determinada que, não sendo perigoso ao homem, protege o sistema de distribuição. O que é isso? Eu preciso, depois da desinfecção, que tenha cloro nas redes, porque eu preciso ainda que esses 300 quilômetros de rede estejam sem bactérias, sem micro-organismos patogênicos. Então, o cloro ele é adicionado na estação de tratamento, mas eu tenho que deixar um residual que vá até as pontas de rede. Esse cloro não serve, não é assim, ó, saiu da estação, não tem mais cloro. Tem que ter. Por isso que residências próximas às estações têm mais cloro que as mais distantes, porque o residual é calculado lá no fim. Isso causa algum problema? Não. Existem inúmeros estudos, não há problema algum de saúde pública. É até bom, ok? Há sim uma crença que o cloro é ruim por causa do gosto, etc, etc. Mas
Tecnicamente, cientificamente, não há problema algum. O último ali é capaz de destruir a maioria dos micro-organismos patogênicos. Cloro apresenta algumas desvantagens, porquanto é um gás venenoso e corrosivo, requerendo manejo e pode causar problemas de gosto e odor, particularmente na presença de fenóis. Então, se após o tratamento sobrou fenóis na água, não deve sobrar, pode ter algum gosto característico. Mas isso é uma estação que não está funcionando. Ter gosto de cloro, um pouquinho, pode, mas tem que ser quase imperceptível, gente. Não é que nem aquele cloro. O cloro do tratamento de água e o da piscina é o mesmo. Só que na piscina a concentração é muito maior, porque tu não vai tomar aquela água. Aquela água tu só quer limpar ela e rápido. Mas na piscina ainda tu usa o hipoclorito sólido. A gente usa o gás que é mais potente ainda. Mas tem que tomar cuidado para não exagerar. Ele é seguro. É aqui que a água fica potável. A gente limpou a água. Aqui nós deixamos ela potável. A cloração tem como objetivo principal a desinfecção e tem sido tão extensamente utilizada para essa finalidade que os termos cloração e desinfecção confundem-se na prática. Entretanto, o forte poder oxidante do cloro torna-o útil para outras finalidades, controle de sabor e odor, remoção de sulfeto de hidrogênio, ferro, manganês, remoção. Então, ele serve para outras coisas em paralelo. O objetivo é desinfecção. Em grandes instalações é generalizado o uso de cloro gasoso, fornecido em estado líquido, sob pressão, em bujões especiais e em pequenas, hipoclorito de sódio ou cálcio em solução. Instalações de pequeno porte, em fábricas e piscinas, utilizam-se compostos de cloro que não oferecem riscos do halógeno. Ou o que é? Esse da piscina, ele não é tóxico, não é um gás tóxico. Ele é mais fraco. Ele é feito de outra forma porque nós precisamos em quantidades diferentes. Então, hipoclorito de cálcio, cloreto de cálcio ou cal clorado, hipoclorito de sódio. Isso é o cloro, tá, gente? Aquele líquido que você usa para limpar o chão. Que boa, aquilo é cloro. Que boa é cloro. Por que usa que boa para limpar o chão? Porque ele é um bactericida. Ele mata todos os micro-organismos que causam odor. Só que o cheiro de que boa é pior que o outro. É mais ruim que o cheiro do micro-organismo no chão, eu acho. Mas é esse o objetivo. Matar os micro-organismos. Entre os agentes desinfetantes, tem outros, então. Ozônio, ultravioleta, cal, prata, vibrações supersônicas. Existem locais que usam vibrações supersônicas. É uma vibração em frequência imperceptível, que a frequência que ela está atuando mata o micro-organismo. Mas, gente, isso é um nível tecnológico lá nas estrelas, tá? Vamos chegar lá? Provavelmente vamos, mas não ainda. E o último, tá? Fluoretação das águas. Isso existe no Brasil. No fim de todo o tratamento, você coloca flúor na água. Isso é uma lei brasileira. Isso foi proposto anos atrás, muitos anos, para melhorar a condição dentária das pessoas. Então, o flúor serve para evitar cáries. Então, se a pessoa está tomando água com flúor, estaria evitando cáries. Eu conheço inúmeros estudos falando mal disso, que o flúor serve para passar nos dentes, não tomar. Mas hoje, no Brasil, ainda tem uma lei que manda fazer isso. Então, existe flúor na água, ok? E o Ministério da Saúde confirma que funciona, etc. E esse é o jogo. Então, toda água potável brasileira tem flúor. Qual o objetivo? Melhorar a condição dentária da população. Imagina a condição dentária anterior a essa medida para obrigarem a fazer isso. Certo, gente?
Vamos lá. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Qual o processo, como funciona. Em termos de prova, escrevam com as palavras de vocês, como é que é isso, para que lado vai, como é que funciona. Eu não quero nada decorado, nada, absolutamente nada, ok? É uma coisa... A prova é só algo para... Capaz que eu vou decorar alguma coisa. E tu não vai copiar o que está escrito, que tu vai zerar daí. Nem dos meus colegas? Mas daí os dois vão zerar. Tem que ser... Vocês têm que escrever com as palavras de vocês. Da forma que vocês entenderam. Pode errar português, escrever errado, sem concordância. Mas é a forma que entendeu, que é assim que se aprende. Tá? O resto que nos falta aqui são exercícios. São 3 ou 4 exercícios. Eu vou passar para vocês, só para vocês entenderem como é feito isso. Mas não se estressem com cálculo. Gente, cálculo, tu fez uma vez, tu faz duas. Tá? Tá tudo explicadinho como funciona aqui. Vamos lá. Primeiro, escolher uma calha partial para funcionar como câmara de mistura rápida numa estação de tratamento de água que trabalha com 350 litros por segundo. O que temos aqui? A mistura rápida vai ser onde o coagulante é inserido na água e a nossa estação trata 350 litros por segundo. Funciona. Eu quero escolher a calha. Então, eu tenho duas condições aqui apresentadas. H2, que é a altura 2 sobre a altura 0,60, com uma garganta menor que 22,9, e uma segunda condição, 0,70, garganta maior que 30,5. Isso aqui é uma condição dada no problema, certo? Agora, o processo é escolher a calha. Bom, 350 litros por segundo, escolhemos a garganta conforme essa vazão. Então, vazão mínima e vazão máxima, eu preciso 350 litros por segundo. 350 está nessa faixa aqui. Poderia estar nessa, poderia estar nessa, mas eu peguei a menor. Então, usarei uma calha de 30,5, entrou nesse critério aqui. Então, a minha garganta é maior de 30,5, maior ou igual. A minha razão H2 sobre H é 0,70. Isso aqui passou a ser minha regra. E eu tenho mais alguns valores aqui. Um N de 1,522 e um K de 0,690. Tá? Primeira coisa, a partir da vazão, na tabela, escolhemos a garganta a ser utilizada, 30,5. E agora vamos seguir os cálculos a partir dos dados dessa tabela. Bom, a minha garganta é 30,5, escolhi a calha de 1 polegada. Está aqui ela, todas as medidas. Vamos verificar se isso funciona. Está aqui a calha. Essas medidas aqui são essas. Então, eu poderia, a partir da vazão, chegar nessa tabela e escolher a calha. Beleza, matou. Agora eu só preciso verificar se os gradientes estão funcionando. Bom, verificação da velocidade. Vazão é área vezes velocidade. É estranho. Então, velocidade é vazão sobre área. Que área eu estou pegando? Gente, a área daqui, ó. Então, eu tenho aqui W, né, a garganta, e H2. A área molhada onde a água está passando é essa largura por essa altura. Por isso que aqui a área é W vezes H2. Oi! Eu não sei se é só eu, mas não tô vendo o teu mouse. Não tá o vermelhinho aqui?
Não, não tá. Não? Não, não. Putz. E agora? Não, Não? Não. não. Deixa eu ver uma coisa. Tá deixa eu tentar riscar a tela aqui. Tá riscando a tela? Não. Agora apareceu uma flecha. Eu não sei. Não. A flecha era da apresentação. Deixa eu pensar uma coisa. Como é que eu vou fazer esse mouse aparecer? Deixa eu tentar trazer para cá. Aqui. Agora o mouse não tô vendo. Tá vendo? O mouse sim. Tá, mas é a apresentação também? Sim. Tá, então vamos deixar Mas essa. não tá vermelho, tá só o mouse, moço. Tá bom? É, tá o mouse, é a flechinha do mouse, Não, né? é que eu troquei a apresentação. Vamos fazer assim. Ó. Quer ver como vai dar? Deixa eu desligar isso aqui. Tá o vermelho? Sim. Tá, vamos lá. Então, retomando. O W vezes H2 é a área molhada. O que é a área molhada? É onde a água está passando aqui. W vezes H2. Então, é um quadrado aqui. Lá da hidráulica. É o quadrado onde está passando água. Área molhada, onde tem água. Então, vamos lá. Essa fórmula aqui, essa aqui é aquela tabela que estava aqui. Essa aqui. Essa tabela, ó. Q é igual a K vezes H sobre N. O que significa isso? Fisicamente nada. Mas é uma conta que nós fizemos, então. Nossa vazão é 0,35. O K, na linha que nós pegamos, é 0,69. H é a altura vezes o N, na linha que nós pegamos, 1,522. Retomando. Porque 1,522,069 é a linha da garganta de 30,5. Tá? Então, o H, que é isso aqui, calculamos como 0,64. O H2 é 70 do H. Aqui, tá, gente? Ó, H2 igual a 70 vezes H. Então, 70 vezes o H dá 0,45. Nosso cálculo é 0,64, 0,45. Então, a nossa velocidade é a vazão, 0,35. 0,305 é a garganta, 0,45 é H2. A velocidade deu 2,5. Maior que 2, que é o critério, está funcionando. Temos que tomar cuidado o seguinte, se for menor que 2, nós temos que escolher outra calha que aumente a velocidade, uma calha menor, uma garganta menor. Então, o critério de velocidade, tranquilo, passou. Isso aqui, ó, gente, quando vocês derem aula, vocês fazem isso no início, que vocês não sabem de onde saíram os valores para lembrar, tá? Professor, pode daí deixar só um minutinho na tela toda essa resposta? Sim. Só um segundo, para captar aqui a imagem. Vai. Tu quer que eu faça como? Assim? Assim tá ótimo, pode só deixar assim, é bem rapidinho. Só Tá. uma captura de tela. Pode deixar. Vai me falando que eu mudo. Ok. Mais uma. Para ver de onde saiu o H2. Tá, isso. E aqui, porque o 0,305. Deu? Sim. Uhum. Bom, Desculpa. o gradiente... Não, tudo bem. Me interrompe que eu paro. O gradiente de velocidade. Essa é a fórmula do gradiente de velocidade. Bom,
Peso específico da água é 1000. Perda de carga. Existe uma fórmula para perda de carga na calha partial, que é 30% do H. H nós já calculamos, então é 0,3 vezes o H 0,64. Então deu 0,19 o HP. Viscosidade da água, esse número gigante aqui, e o tempo de detenção estabelecemos como 1 segundo. A partir desses 4 valores, calcularemos o G. Quer fazer os print? Sim. Uhum. Esse eu não achei no material, esse exercício. Mas O tem sim. passado tem? Tá, ok. Mas tranquilo, aqui já tá rolando o print e já dá para entender. Bom, o nosso cálculo do gradiente de velocidade deu 1090 segundos na menos 1. 1 sobre segundo é a unidade. Nós precisamos que ele fique entre 600 e 2000. Beleza, está funcionando. Então, a calha para os nossos 2 critérios passou. Vocês dimensionaram uma calha de garganta 30,5, 1 polegada é chamada essa calha, por uma vazão de 350 litros por segundo. Mistura rápida está dimensionada. Segundo exercício, é a sequência, tá, gente? Dimensionar a câmara de chicanas ou floculador hidráulico com movimento horizontal da água para uma estação de tratamento de água que vai operar a vazão de 250 litros por segundo. Então, aqui é 250 litros por segundo, não é mais 350, é outra ETA. E eu vou dimensionar o floculador. A velocidade é 0,2 metros por segundo. E o tempo de detenção, 20 minutos. E aqui foi dado o mapa da câmara de chicanas. Essas duas medidas de 6 metros é o limite que vocês podem trabalhar de acordo com a área. Deixa eu pegar esse rapaz aqui, que ele está inquieto. Então tem, cara. Vamos para aula. Vamos lá para aula. Não consegue dormir? Agora vai fazer exercício. Vamos fazer exercício. Tá? Se quiser dormir, dorme. Bom, determinação da seção de escoamento. Vazão é a área vezes velocidade, fórmula básica. Então, a área é vazão sobre velocidade. A vazão é 0,2 e a velocidade 0,25 e a velocidade 0,2 saiu daqui. Então, eu preciso 1,25 metro quadrado de área molhada. O que é a área molhada? É isso aqui, é onde passa a água, ó, gente. Então, eu tenho A vezes uma altura. Então, é um quadrado molhado. De base A, de altura H. Então, 1,25 é a área. Eu estou calculando a altura, né? H vezes 0,85. Da onde saiu esse 0,85? Espaçamento entre chicanas ou largura tem que ser maior que 45. 85 foi arbitrado. Foi escolhido esse valor. Então, para um A de 0,85, o H é 1,47. Essa é a profundidade das nossas chicanas. Tem que a profundidade tem que ser entre 90 e 1,20. Então, 1,47 está tranquilo. Oi, quero ver eu funcionar isso aqui da esquerda. Seguimos. Percurso de água na câmara. Então, o comprimento vai ser a velocidade vezes o tempo. O tempo era 1.200 segundos e a velocidade também foi atribuído no início. Eu preciso, vejam, gente, eu preciso de 240 metros da água passando para a floculação ocorrer.
Determinação do comprimento útil de cada seção. Esse LU. O que é o LU, gente? É os 6 metros menos esses 2 cantinhos aqui. O que é esses 2 cantinhos? É o E, a metade do E. Então, o LU vai ser 6 menos E sobre 2 menos E sobre 2. Podia 6 menos E, mas daí fica difícil de entender. Então, mais fácil fazer separadinho. LU é 6 menos metade do E, metade do E. Então, 6 menos 2 metades é um E inteiro. E o que é o E? 1,5 vezes o A que eu já atribuí. O A era maior que 0,45, eu atribuí 85. Então, o LU vai ser 4725. Certo? Receita de bolo. Sigam isso. Não tem nada além disso. Número de chicanas. O comprimento total, 240, sobre o LU. Então, são 50 chicanas, como são 2 canais de 25 chicanas. Retomando, isso aqui é uma chicana, tá, gente? Um anteparo desses. Na Fórmula 1, uma chicane. Vou deixar um tempinho para fazer os prints. Vocês acham que precisa os prints? Isso aqui está tudo gravado. Eu Eu disponibilizo. consegui tirar, professor. É que eu acho mais fácil pesquisar, entendeu? Ah, não, tu que sabe, tu que Mas sabe. tá ok já. Uhum. Como tu achar Quando eu não melhor. conseguir, eu te pergunto, né? Tu grita daí. Sim, beleza. Combinado. Bom, agora nós temos que fazer o que foi feito na mistura rápida. Conferir o gradiente de velocidade e ver se está na faixa. Então, o meu gradiente de velocidade é a mesma forma. Peso específico da água é o mesmo, viscosidade é o mesmo. Perda de carga. A perda de carga numa câmara de chicanas é tudo isso aqui, gente. H1 mais H2, que é K vezes N vezes V ao quadrado sobre 2G, mais V vezes N sobre raio hidráulico nas 2/3 ao quadrado vezes L. É tudo isso. Ok? Então, eu vou perder a maior parte do tempo organizando essa fórmula do HP para fazer funcionar. Raio hidráulico, área sobre perímetro. Então, área molhada, altura vezes A, vezes base A, perímetro molhado, altura, base, altura. Soma os 3 valores. Então, deixa eu ver se tem desenho aqui. Ó. O H é 1,47 e o A era maior que 0,45, arbitramos 0,85. Então, o nosso raio hidráulico, esse R, é 0,33. Gente, raio hidráulico, tudo isso aqui é hidráulica pura, crua. Bom, o HP, K é 2, o N é 50, tudo nós já calculamos. Velocidade é 0,2. 2 vezes a gravidade. Velocidade, calculamos 0,2. O N é o N de Manning, 0,012. Está aqui, ó. Para concreto, 0,012. E o raio hidráulico na 2/3, L240. Então, o que ficou esse HP? Se é perda de carga lá em hidráulica, quanto eu perco no trajeto? 0,2. Então, tudo que a gente calculou ainda até aqui é para chegar nesse HP aqui. Cálculo do meu gradiente de velocidade é 1000 vezes 0,2. Esse número aqui é a viscosidade da água, vezes o tempo de detenção, 1.200. Que tá Tu vai ter que vir para a esquerda, velho. Vamos aprender a dormir na esquerda.
Aqui, ó. O tempo de detenção 1.200. Está aqui o 1.200. Então, deu 32 segundos na menos 1. Ou seja, está entre 20 e 100. Funcionou. Exercício 3. São 4 exercícios, não são 3. Bom, no primeiro exercício, calculamos mistura rápida numa câmara de chicanas. No segundo, numa calha Parshall. No segundo exercício, calculamos floculação numa câmara de chicanas. No terceiro exercício, nós vamos calcular floculação em floculadores mecanizados, motores. Certo? Então, aqui temos uma ETA de 350 litros por segundo e uma bateria de floculadores mecanizados. São 8 floculadores, motores de 1,5 CV, e aqui a rotação deles. Então, o motor 1 e 2 é 4 rotações por minuto, 3 e 4, 13,5 rotações por minuto, 5 e 6, 3 rotações por minuto, e 7 e 8, 2,5. Dados do problema, ok? Isso são dados. Tempo de detenção, isso aqui é critério do floculador mecânico, de 20 a 40 minutos, e o gradiente de velocidade de 20 a 80. Bom, o volume total, vazão vezes tempo. 0,35 é a vazão e o tempo de detenção, 1.200 segundos. Então, eu preciso de 420 metros cúbicos. São 8 floculadores, então vou ter que dividir 420 por 8. Espera aí, deixa ela fazer o print. São 8 floculadores, dividindo 420 por 8, cada floculador vai ter 52,5 metros cúbicos. Vejam o tamanho, são 50.000 litros cada floculador. Aqui, essa designação que fala são especificações técnicas das pás que vão trabalhar no floculador. Então, o nosso tanque tem 53,5, acho que é. Ficou nessa faixa aqui, é o FV 5.3. Ele tem as pás, né? Tem um diâmetro de 3,2. Tem 3 paletas por braço, então num braço tem 3 ripas, são chamadas paletas, 3 madeiras, 3 obstáculos verticais que giram. Rotação de 1,6 a 4 e a potência 1,5. Então, está de acordo com nossos critérios projetuais. Adotei profundidade de 4 metros, especificado nosso, tá? E o volume de cada floculador é lado vezes lado por altura. Tem 52,5. 52,5. Se eu dividir isso pela altura, eu vou ficar com lado ao quadrado. Cuidado, como tem um motor com paletas girando, com braços e paletas girando, ele tem que ser quadrado, ele não pode ser retangular, senão tem um lugar que não vai mexer. Então, o meu tanque vai ter 13,62 por 13,62 por 4 de altura. 8 tanques assim. O que é isso, gente? Critério. O diâmetro sobre o tamanho do lado do tanque tem que ter uma razão entre 0,8 e 0,95. Por que isso? Isso aqui é critério de projeto de floculador. Eu não posso ter um floculador com um motorzinho pequenininho e um tanque gigante. Ou eu ter os braços raspando nas paredes. Tem um critério para ele funcionar. Então, o meu diâmetro dos braços é 3,2 e o meu lado é 13,68. Deu
3,62. Deu 0,88. Passou no critério da razão. Bom, aqui é a parte mais chata que tem de cálculo de floculador mecânico. Tá bem, gente? Não se estressem com isso, tá? Isso aqui é um absurdo calcular, mas precisa. Eu preciso calcular o gradiente de velocidade do floculador mecânico. A fórmula é diferente. É isso aqui. Certo? P vezes N ao cubo, viscosidade da água vezes volume do floculador. Joia! O problema é o P. Esse P é isso aqui. O que é isso? 1,46 vezes 10 na menos 5 vezes CD. Coeficiente de arrasto é 1,4. Peso específico da água, 1 menos K. Relação entre a velocidade da água e a velocidade das paletas, 0,25. Rotação, então, são 8 floculadores em conjuntos de 2, cada 2 com uma rotação diferente, a gente muda ali, tranquilo. B, comprimento das paletas, 3,2. E aqui que é a parte chata. O somatório do REJ elevado na 4, menos o RIJ elevado na 4. Gente, REJ menos RIJ é a distância de cada paleta até o centro. Eu vou desenhar isso para vocês verem a loucura que é. Não. Aqui. Então, assim, ó, gente. Aqui está o eixo, tá? Nesse eixo, eu tenho um braço. Vamos fazer com um retângulo que é mais fácil. Aqui está o motor. E essa porcaria fica girando. Então, eu tenho um anteparo superior e um inferior. E aqui eu tenho as paletas. Que são as paletas? No nosso caso, são 3 paletas. Vou trocar de cor aqui. Certo? O que é o R? Ah, eu tenho que botar no, eu tenho que trazer para o certo aqui, gente. Isso aqui também tem para o outro lado aqui, tá? Vamos fazer direitinho. Não deu certo meu desenho, mas vamos fazer assim. É isso aqui, ó. Tá? Ele fica girando. Esse aqui não tem. Tá bem? O que é o RIJ? Ó? O REJ, distância entre o eixo e o lado externo da paleta. Então, o REJ é essa distância aqui, mais não, essa distância aqui e essa distância aqui. Entenderam? É o lado de fora das paletas, que aqui já foi dado no problema 164, 135, 1,10. O RIJ é isso aqui. É a distância do eixo até o lado interno das paletas. Que é 1,45, 1,20, 0,95. Eu fiz questão de botar isso aqui para vocês entenderem o que é, gente. É um troço chato pra caramba, mas só para vocês saberem de onde saiu aquilo ali. Tá? Então eu tenho que medir, isso é quase impossível se eu não tiver um catálogo técnico, medir essas distâncias. E isso eu preciso para calcular o P
que vai entrar no cálculo do gradiente de velocidade. Então, está aqui. Calma aí. Então, o P, eu fui substituindo valores, CD é 1,4, peso específico é 1.000, o K é 0,25, o N depende de qual floculador, qual conjunto, e REJ na 4 menos RJ na 4 é fazer todos os cálculos, as distâncias externas, tipo aqui é a mesma paleta, externa menos interna, externa menos interna, externa menos interna dá 4,0306 vezes 4, que o 4 estava aqui, que é o B, o número de braços do floculador. Bom, calculado isso, o P, que é isso aqui, eu calculo o gradiente de velocidade conforme o N. Vou retomar para vocês não se perderem. O N está aqui, ó. Então, o motor 1 e 2 é 4, 3 e 4 é 3,5, 5 e 6 é 3, 7 e 8 é 2,5. Então, o gradiente de velocidade do 1 e do 2, eu substituo N por 4, dá 58,24. Do 13 e do 4, 47,67. Do 5 e do 6, 37,83. 7 e 8, 28,78. Calculei todos os gradientes de velocidade. Eles variam porque as rotações são diferentes. Qual é o critério? Nem sei onde está, cadê ele? Entre 20 e 80. Vamos ver se todos passaram. 20 e 80, sim, todos passaram. Então, o cálculo do floculador mecânico é barbada. O problema, a dificuldade está em conferir o gradiente de velocidade. Isso é muito chato, certo? Retomando, calculamos uma câmara de mistura rápida, que é uma calha partial, calculamos uma câmara de chicanas, floculação, floculador mecânico, calculamos 2, pode usar um ou outro. E agora é o nosso último cálculo, que é um decantador para uma ETA, que vai trabalhar com vazão de 250 litros por segundo. Não são 5, tem mais um depois, que é a parede, eu acho. Então, uma ETA que tem 250 litros por segundo, decantadores serão de escoamento horizontal, sem remoção orgânica de lodo, tempo de detenção 3 horas, e a taxa de escoamento superficial 30 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Dados do problema, ok? Vamos dimensionar um decantador. Então, 250 litros por segundo dá 21.600 metros cúbicos por dia. Esse valor aqui é só de substituir segundos por número de segundos no dia, tu chega nisso. Fica 3 horas a água lá e a minha taxa de detenção, de decantação é 30 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Ok? Dimensionamento do decantador. A área vai ser a vazão sobre a taxa. Então, minha vazão é essa. Eu preciso de 1 metro quadrado para cada 30 metros cúbicos. Eu preciso de 720 metros quadrados de decantador. Como eu vou usar 2 decantadores com parede contígua, eu divido por 2. 360 metros aqui, 360 metros aqui. Como faz o dimensionamento deles? Largura sobre comprimento, L sobre B, para não ficar muito quadrado, muito comprido, tem que ser numa razão de 10 para 2,25. Isso é estabelecido, é critério a ser observado. Adotamos 13,5, certo? Entre 2,25 e 10. O engenheiro escolheu 13,5. Então, a área do decantador vai ser L sobre B, comprimento sobre largura. Se eu adotei 13,5,
a largura é 35,5, a base 10,4. Se multiplicar esses dois, dá 360. Ok? A razão entre um e outro tem que ser 13,5. Por que eu estabeleci? Podia ser qualquer valor entre 2 e 25 e 10. Volume do decantador é área vezes altura. Então, a altura do decantador vai ser volume sobre área. O volume é vazão sobre tempo. A vazão, como eu tenho 2 decantadores, metade da vazão vai num, metade no outro. Então, 125 litros vezes o tempo, 3 horas em segundo dá 10.800 segundos, dividido pela área do decantador 360. Então, a altura, a profundidade é 3,75. A razão entre comprimento e altura tem que ser entre 4 e 25. O meu L, calculamos aqui, 35,5. Dividido pela altura, 13,75, dá 9,47, está na faixa. Percebam que eu não posso fazer nenhuma estrutura dessas com medidas malucas. Eu tenho critérios a observar, ele não pode ser muito comprido, não pode ser muito quadrado. Ele tem uma forma geométrica que funciona porque ele precisa de um critério hidráulico de trabalho. Deixar fazer o print. Bom, a verificação da velocidade. Velocidade é vazão sobre área. Então, a minha vazão é 0,25. A minha área é base vezes altura. 10,14 vezes 13,75. Dá 0,033 metros por segundo. 33 centímetros por segundo é menor que 0,75 centímetros por segundo. Passou. Esse valor aqui é critério a ser observado. Ó. E seguimos. Então, o nosso tanque tem 10,14, 35,5 e profundidade de 13,75. Último cálculo que eu preciso. A cortina. O que é a cortina? O decantador, a água não entra por uma ponta nem outra. Ela teria que entrar uma parede inteira de água. Como eu não tenho como pegar 10 por 35 e jogar a água, eu vou pegar a parede, encher de furos, vou dimensionar esses furos para a água entrar de uma maneira constante. Eu não posso ter mais força de um lado ou outro, porque isso tem que ter um fluxo contínuo e lento. Então, critério que nós usamos, orifícios mais baixos, de 1/4 a 1/5 da altura, usamos 0,85. Mais altos, a linha superior, de 1/5 a 1/6, usamos 0,65. Bom, a minha altura da parede, meu espaço útil, essa parte final vocês vão entender bem quando chegar lá no desenho, mas vamos seguir assim. Quando vocês forem estudar, vocês peguem o desenho e façam o inverso, vocês vão ver que funciona. Minha altura útil para orifícios é a altura do tanque, que é 3,75, menos 0,65, menos 0,85. Eu tenho uma face superior, uma face inferior, eu posso botar orifícios aqui, eu tenho 2,25. Distância entre os orifícios. Na vertical, eu tenho de 0,4 a 0,6, eu já estava na horizontal. Adotei 0,45. Como eu tenho 2,25 de altura útil, se eu dividir por 0,45, são 6 fileiras. A velocidade de escoamento nos orifícios é de 0,15 a 0,20. Pegamos no meio 0,17. Deixa aqui para fazer print. Bom, qual é a vazão que eu tenho?
eu tenho uma vazão de 0,125. Como eu tenho uma velocidade de cada orifício de 0,17, se eu dividir vazão por velocidade, eu tenho a área. A área total de água passando. Ok? Então, minha área total de água a ser jogada no decantador é 0,7353. Qual o tamanho de cada orifício? Eu posso usar de 100 a 150 milímetros. Usamos 12. Na verdade, é melhor usar 100. Mas aqui vamos usar 12, como não vamos executar. Então, qual a área de um orifício de 12 centímetros? Πd ao quadrado sobre 4 dá 0,0113. Se eu dividir isso por isso, eu tenho o número total de orifícios. São 65. Como eu tenho 6 fileiras na vertical, se eu dividir 65 por 6, vai dar 11. Eu tenho 11 aqui. Então, eu tenho 6 fileiras assim e 11 assim. Distância entre os orifícios na horizontal entre 0,5 e 0,9. Adotamos 0,9. Eu tenho uma parede de 10 e 14. Eu vou botar todos esses orifícios e vai me sobrar 2 faixas de 57. Aqui que eu queria chegar. Tudo, eu falei, era interessante botar essa lâmina lá no início, mas tudo bem. O que a gente fez, gente? Nós pegamos uma parede de 10 e 14 por 13,75 e a água vai entrar constante por ela. Então, 65 é a parte superior, lá de 1/5 a 1/6. A parte inferior de 1/4 a 1/5 é 65. Então, 13,75 menos as duas dá 2,25. Distância vertical 0,45. Deu 6 fileiras. Daí eu fiz o cálculo da área total. Fiz o cálculo de cada tubo. Dividido a área total por cada tubo, deu o número de tubo, de orifícios. O número de orifícios dividido por 6 fileiras deu 11 fileiras na outra sequência. Aqui tem 11. Atribuímos a distância de 0,5 a 0,9 como 0,9. Sobrou 57 aqui, 57 aqui. É legal esse cálculo aqui da parede, porque é uma geometria pura, gente. É um cálculo de geometria. Mas é bacana de fazer. Deixa eu voltar lá. Eu preciso voltar para as pessoas. Aqui estão as pessoas. Espera aí que eu tenho que ligar de novo aqui. Tá. Vamos lá, gente. Vocês estão aí ainda? Sim. Professor, poderia só voltar, acho que na antepenúltima da 3, ali no finalzinho que tem os valores dos segundos e umas setas, assim. É bem na 3. Ah, na 3? Isso, na 3 aí. Vai para frente. Isso. Mas, Terminou? Só se é pro outro lado. então, que tinha os segundos ali que tu abriu, sabe? Então pode ser que seja pro outro lado. Vamos pegar a 3 inteira, daí tu me diz. Tá, Tá aqui a 3, ó, tá? tá. Pode ir pra frente. Ok. Tá, vamos pegar ela inteira que fica mais fácil, daí não fica faltando nada. Tá. Sim, pode. Uhum. E aqui ela Sim, termina. também. E essa termina. Tá, então tá ok. Então, quem sabe um equívoco. Obrigada. Tem mais alguém aí ou já foram tudo embora? Fala, Cupim. Estamos Estamos aí aqui. ainda. Eita, falaram tudo junto. Tô Tá. aqui.
Vamos para a parte que interessa. Sabe tudo esses cálculos que nós fizemos? Não se estressem na prova com isso, tá? Tá. Se preocupem em entender o negócio. Mas sem estresse, tá, gente? Estudem o básico. Eu não quero, a minha intenção não é rodar ninguém, mas eu também não vou passar quem não sabe. Mas como Então, assim? Que decepção. pior de tudo, não dá para passar sem saber. João, desliga essa câmera, Quem cara. disse? Esses teus cabelos anil Ô, Mi, ali, é que tu falou, vamos pra parte importante. Eu liguei a câmera, né? cara, O que melhor é troço, que tava todo passando a mão no cabelo e tal, cara assustador, hein? sensualizando. Semana que vem ele aparece com o cabelo laranja. Eu já disse pra ele pintar de rosa, ele não quer me escutar. Não, ele vai enlouquecer o pai dele, logo. Tá tentando. É a ideia. É a ideia, eu tô vendo isso. Deixar ela Eu já ver louca. expulso de casa. Não vai, filho único. Filho único nunca é expulso. Tu é filho único, João? Não, né? Claro que é, Do pai, sim. viu? Ah, é. Não vai ser expulso, então. Não vai ser expulso. Certo, Mais gente? fácil ele ser expulso. Azar, guri, hein? Me perguntem durante a semana dúvidas. Ninguém perca o sono por causa de uma prova de saneamento. Também não espero que aconteça isso. E... Já tem a de É uma análise prova, da é uma PV. prova longa, Não, é poucas rápida. questões, bastante questão, Minhas provas sempre são rápidas. tudo demarcar, Só de assim. responder, É demarcar a 5 vida. minutos. Demarcar a vida. marcar a As vida. cruzes. Sabe Sai fora, Mi, agora que eu entendi. sabe o que vai cair? É de múltipla escolha? Sabe o que cai nessa prova? Lágrimas. 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 De Pelo quem? Google Formulário, daí tu manda aqui, ou mesmo Sim, sistema de sempre. Lágrimas do sistema. professor corrigindo minha prova, Tá, pensando, ok. meu Deus, que aluno inteligente esse que eu tenho. Tatiana, Meu mesma Deus coisa. do céu. Mesma coisa, nós abrimos Sim. uma sala aqui, Tá. eu passo o link, deixo vocês conversando, quem quer fica, quem quer não fica, e depois vocês entregam. Tá, Tá? ok. A prova... Professor? Oi! Eu vou sair que tá acabando a bateria do meu notebook, eu tô com preguiça de buscar o carregador. Pá, que fase que eu tô. Tá bem, boa noite. Boa noite. Viu? Tu não me respondeu se vai ser questão escrita ou múltipla escolha. Isso é uma incógnita, João, não posso falar. Sai daí. Não posso falar. Tá bem? Não se estressem, seguimos a vida e se vocês tiverem dúvidas, me perguntem durante a semana, eu gosto de responder. O pessoal some, só fala com a gente uma vez por semana. Viu? Faz assim, então. Se tu puder, disponibiliza a prova agora, daí eu já tenho as dúvidas durante a semana, eu vou te perguntando. Não, daí tu vai ter dúvida na outra. Ô, profe, vai ser difícil que nem as provas de hidráulica? Aquilo era muito fácil, cara. Tá louco. Não, fica tranquilo, Bernardo. O objetivo não é... Cara, não tem mistério. Podem ter certeza. Fiquem tranquilos. Tá bem? Eu tenho que fazer a prova. Feito. Boa noite, gente. Eu vou dar boa noite devagarinho aqui, senão o João se ofende. Daí sai xingando todo mundo. Boa noite. Até semana que vem. Se cuidem. Noite. Boa noite, até. Boa noite, professor.